Bom, gente, tudo bem? Esse vai ser nossa primeira conversa relacionada ao projeto de pesquisa chamado Bate-Papo sobre Impactos Socioambientais. É um projeto de pesquisa que foi contemplado por um edital de pesquisa do Instituto Federal Catarinense, no campus Videira. A gente tem como propósito nesse projeto falar sobre vários impactos, né, no contexto ambiental e social. E esse primeiro bate-papo vai ser especialmente sobre a Covid-19. Então, nós não temos uma grande experiência nesse tipo de debate, então nos perdoem se de repente não ficar uma dinâmica perfeita, mas a nossa ideia é passar informação de qualidade para vocês, né, informações respaldadas na ciência. Eu acho que vai ser muito interessante nesse sentido. Então, eu queria apresentar primeiro as pessoas que fazem parte desse projeto. Eu sou o professor Rafael Toffoli, sou professor de Biologia no campus e atuo como coordenador do projeto. Tem a colaboração do professor Marcos, de Sociologia, professor Marcos Mesquita. Quer dar um oi aí, professor? Olá, pessoal, bom dia. Isso. Bolsista do projeto é a aluna Caiana Barbosa, que é aluna do ensino médio, integrado com o curso de informática do terceiro ano. Caiana, dá um oi pro pessoal aí. Oi, gente, bom dia. E a ideia, gente, é que em cada um desses bate-papos nós tenhamos pelo menos um convidado. O nosso convidado de hoje é o Felipe Sela Alvarenga. Então eu vou ler aqui um pouquinho sobre o currículo do Felipe. O Felipe ele possui graduação em Biologia pela Universidade Estadual de Maringá, que é a UEM. Ele desenvolveu pesquisas com ecologia e parasitismo de peixes. Atualmente, ele cursa Medicina pelo 6º e último ano do Centro Universitário de Maringá, que é a Unicesumar, e desenvolve pesquisa com zoonoses, que é muito pertinente, inclusive, para esse tema, e doenças em idosos. Eu preciso dizer que o Felipe, eu conheço ele já de longa data, nós nos formamos juntos na UEM, em Ciências Biológicas, e é um grande amigo meu. Gostaria de agradecer a sua participação, Felipe. Olá, pessoal. Muito obrigado, Rafa, pelas palavras. É um prazer estar participando aqui com vocês. E eu vou tentar, o máximo possível, discutir esse tema que é muito pertinente, é muito interessante e muito atual, que a gente está vivendo agora. Muito bem, muito obrigado, Felipe. Eu agradeço. Então, gente, antes de começar esse bate-papo, essas questões relacionadas à Covid-19, eu queria iniciar apresentando alguns dados para vocês, tá? Hoje, para se ter uma ideia, nós temos, dentro do contexto da pandemia, né, infelizmente, pouco mais de 5.400.000 casos confirmados no mundo. Desses casos, pouco mais de 2 milhões de casos recuperados e pouco mais de 345 mil mortes. No Brasil, nós temos 365.213 casos confirmados, 149.911 casos recuperados e, infelizmente, 22.746 mortes. Nós estamos fazendo essa gravação no dia 25 de maio de 2020. E só para vocês terem uma ideia da capacidade de propagação desse vírus, eu queria mostrar esses dados para vocês. Enquanto hoje nós temos mais de 365 mil casos no Brasil, há exatamente um mês, no dia 25 de abril, nós tínhamos 58.509 casos. Enquanto hoje nós temos 22.746 mortes, há um mês nós tínhamos 4.016 mortes. E há 2 meses, exatamente, 25 de março, nós tínhamos 2.555 casos e 59 mortes, olha só. E exatamente há 2 meses havia o registro da primeira morte no estado do Amazonas, tá? Que é um dos estados que a gente sabe que é um dos mais afetados no Brasil hoje. Então, eu vou passar a palavra para a Caiana agora. A Caiana ela vai fazer a mediação desse debate e ela vai fazer algumas perguntas que a gente vai responder aqui e vamos conversando à medida do desenrolar desse debate, tá? Caiana, passo a palavra para você. Bom, legal. Nós estamos em meio a uma pandemia da Covid-19, mas o que afinal seria uma pandemia? E qual é a diferença dela em relação a uma epidemia?
Então, Caiana, é muito interessante essa pergunta, né? O que é uma pandemia? Para começar respondendo isso, vamos começar pelo básico, né? O que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma endemia. A gente considera que, por exemplo, esse vírus do coronavírus, ele não é um vírus que ocorria naturalmente na nossa população, nos nossos países. Ele surgiu recentemente. Então ele não era endêmico, ele não existia surto em nenhum lugar no mundo. O surto é quando ocorre os primeiros casos em determinadas regiões, pode ser um surto num bairro, pode ser um surto numa cidade, mas assim, é algo que é geograficamente mais estabelecido, é um surto. A partir do momento que esse surto ele se propaga, ou seja, ele não é mais possível dimensionar que ele ocorre em apenas uma região, ele se torna uma epidemia. Então a gente pode ter uma epidemia numa cidade ou num país, uma epidemia num país. A partir do momento que esse vírus se propaga, ou essa doença se propaga mais ainda, ela atingindo outros continentes, a gente troca o nome para pandemia. É o que ocorre com o coronavírus. Em poucos meses, ele saiu de uma cidade da China e atingiu os 6 continentes no mundo, tá? Aí, para terminar, a gente teria uma endemia. A endemia é quando um vírus, uma doença ocorre em determinada região de forma cíclica, sempre está ocorrendo, como a febre amarela é no Brasil, em algumas regiões. Sempre tem alguns casos de febre amarela em determinadas regiões, então não chega a ser um surto, não chega a ser uma epidemia. Ela é endêmica da região. Bom, Legal, Felipe. Obrigado, Felipe. Eu queria complementar também que eu acho que o mundo ele tem se tornado cada vez mais vulnerável a essas pandemias. Acho que vocês concordam com isso, especialmente em função do processo de globalização. A gente tem 2 fatores que são combinados aí, que seriam, por exemplo, o crescimento populacional. A gente tem cada vez mais pessoas no planeta, e o sistema de transportes, que é cada vez mais eficiente. Hoje, se a gente está aqui no Brasil, a gente pode estar lá em menos de 24 horas, em um dia do outro lado do mundo. Então, isso facilita muito a disseminação das doenças. Então, acho que vale a pena pensar um pouquinho nesses fatores. Caiana, pode passar a próxima pergunta. Só isso que eu queria dizer. Legal. A doença ela é causada por um vírus. Seria possível explicar basicamente o que é um vírus? Então, os vírus, na verdade, eles são, pela maior parte dos pesquisadores, eles não são considerados seres vivos, tá? Eles são invisíveis, são microscópicos, mas não são considerados exatamente seres vivos, como uma bactéria, um ser vivo, um protista, um ser vivo, um fungo, né? Que são também da classe desses micro-organismos. Então, o vírus, ele é como se fosse um agregado de moléculas, é um maquinário molecular, tá? Que é especializado em invasão de células. Então, eles invadem as células do hospedeiro e usam a célula do hospedeiro a seu favor. Então, quando um vírus ele invade uma célula, por exemplo, humana, ele entra na célula e controla a célula, usa as funções da célula do hospedeiro para produzir mais vírus, para produzir um exército de vírus que vai depois sair dessa célula e vai infectar outras células ou outros indivíduos, outros hospedeiros. Agora, muita gente pergunta, por que o vírus não é considerado um ser vivo? Em geral, isso vem mais pela própria definição, porque dentro da biologia, quando a gente fala na teoria celular, ela vai dizer assim, a teoria celular, que a célula é a unidade básica da vida. Então, o vírus não é formado de célula, tá? O vírus não tem célula, ele é acelular. Logo, se o vírus não tem célula, se ele é acelular, ele não tem essa unidade básica da vida, portanto, não é considerado um ser vivo pela maior parte dos autores. É interessante dizer rapidamente que existem vários tipos de vírus, mas especificamente esse que nós estamos falando, que é o novo coronavírus, da classe, né, do grupo dos coronavírus, ele é um vírus envelopado, que tem um revestimento, né, ele é revestido por uma estrutura proteica, que é um capsídeo, e um envelope formado por lipídios e proteínas. E lipídio é gordura, tá? Lipídio é gordura. Então, por exemplo, uma das práticas que a gente tem adotado hoje para se proteger desse vírus
é lavar muito bem as mãos com sabão. A gente sabe que o sabão, ele acaba dissolvendo a gordura. Então, isso acaba controlando o vírus justamente porque ele tem esse envelope, essa camada de revestimento que é formado por lipídios, ok? Passo a palavra aí, Caiana. A doença ela é chamada de Covid-19 e o nome desse vírus é SARS-CoV-2. Você poderia nos explicar o que essas siglas significam? Uhum. Sim, como o Rafael falou, o coronavírus faz parte de um grupo de vírus, né? Que são os vírus envelopados, que tem uma cápsula, essa cápsula de proteínas e lipídios, como o Rafael falou, e que dá a característica de uma coroa. Ele fica cheio de proteínas ao redor dele, como se fosse uma coroa. É por isso que o nome dele, da família, do grupo dele é de coronavírus. O Covid-19 foi um nome dado coronavírus, né? O vírus coronavírus disease, né? A doença do coronavírus que surgiu em 2019, que foi quando surgiu na China. Os primeiros casos foram no final do ano de 2019. Por isso que o nome dele é Covid-19. O SARS-CoV-2 já está querendo dizer realmente mais sobre a espécie do vírus, né? O SARS, a gente traduzindo para o português, né, seria uma síndrome aguda respiratória grave. Né? Foi o nome dado para os primeiros doenças que ocorreram há alguns anos atrás, principalmente pelo H1N1. Existiu também o MERS, que é uma epidemia que foi pelo um outro tipo de vírus, também do mesmo grupo coronavírus, que era transmitido por um outro tipo de animal, né? Mas, assim, são grupos de doenças dos coronavírus, que são vários tipos de vírus. Então, só é a abreviação das doenças que estão ocorrendo. Covid-19, essa atual, o SARS-CoV-2 é o tipo do vírus, né? O SARS, simplesmente SARS, foi a doença causada há alguns anos atrás. Existe o MERS, que é de um outro tipo de doença. Nós sabemos que o vírus ele surgiu na cidade de Wuhan, na China. Ele foi o primeiro epicentro da doença, porém, de onde veio o vírus e como ele chegou até a nossa espécie? Uhum. Esse também é uma boa pergunta. Ainda não se sabe de forma certeza a origem do vírus, assim, no sentido de onde ele surgiu, mas assim, os estudos têm sido muito efetivos na forma de dizer a proximidade desse vírus, tá? Os primeiros casos foram lá em Wuhan, na China. O que aconteceu naquela região? Naquela região, em Wuhan, ou próprio na China, no país, existe uma cultura de ter lojas de animais onde as pessoas vão lá comprar seu animal, por exemplo, o seu alimento, e esses alimentos, que nesse caso são os animais, eles são mantidos vivos até para que a pessoa possa escolher o animal que ele gostaria de comer, se alimentar. Então ele escolhe o animal que ele tenha vontade de comer, né? Então, ficam muitos animais vivos num ambiente fechado com muitas pessoas ao redor. Esses ambientes fechados, eles propiciam que uma doença de um animal possa infectar outros animais ou infectar os seres humanos. E nessa passagem de um animal para o outro, desse vírus, é a hipótese que surgiu da infecção pelo coronavírus. Tem um artigo da Nature que fala que esse vírus é muito semelhante com os vírus dos pangolins, que é um grupo de animais, e também de alguns morcegos, né? Esses vírus, eles infectam esses animais e causam doenças nesses animais, mas ainda assim não tinha sido descritos a infecção no ser humano. Então, assim, pegando o DNA desses vírus e comparando com o vírus que infecta os seres humanos, eles são muito próximos, são muito parecidos. E ele também, existiu a hipótese que poderia ter sido como fosse um ataque biológico, né? Existisse a possibilidade de uma manipulação humana para que infectasse as pessoas. E assim, outros artigos surgiram também desacreditando essa hipótese, porque quando a gente pega um vírus e manipula ele, ou uma bactéria, para fins científicos, existem determinadas técnicas que fazem isso. E essas técnicas são bem documentadas. A sequência de RNA, do material genético, ela é muito parecida assim, nessas técnicas. Então, quando a gente pegou o vírus do coronavírus, pegou o DNA do coronavírus e analisou, ele não existe essa similaridade.
é como se fosse algo ao acaso, né? A simples fato de uma doença ter saído dos morcegos que estavam vivos naquele ambiente, ao redor de muitas pessoas, e esse vírus, por acaso, ele acabou caindo, acabou infectando algumas pessoas, gerando a doença, e esse vírus tinha a propriedade de infectar de forma muito rápida, disseminar, né? E foi isso que aparentemente ocorreu. Bom, complementando o que o Felipe falou, eu acho interessante dizer, né, que os morcegos, eles são considerados reservatórios naturais de vários tipos de coronavírus. E hoje a ciência conhece, se eu não estiver enganado, 7 tipos de coronavírus, de vírus diferentes, dessa categoria do grupo dos coronavírus, que são capazes de infectar a espécie humana, tá? Então, uma das hipóteses levantadas aí em uma das revistas mais importantes do mundo, científicas, né, que é a Nature, que o Felipe citou, é essa, de que ele poderia ter saído de pangolins para o ser humano, né? Esse repasse em locais fechados, como ele ressaltou, né, como é o caso do mercado de Wuhan. Só para quem não sabe, os pangolins são mamíferos silvestres ameaçados de extinção, existem várias espécies, tá? Existe uma suspeita maior em relação ao pangolim malaio, que é uma das espécies que está distribuída em regiões ali próximas a Wuhan, na China. E esses mamíferos, eles têm o corpo revestido por escamas, né, ou placas ósseas, vamos dizer assim. Eles têm uma aparência exótica e eles exploram, né, capturam esses animais ilegalmente, né, pelo tráfico ilegal, para se alimentar da carne. E também existe a crença lá na China de que algumas partes do corpo desses pangolins poderiam ser utilizadas como benefício na medicina oriental chinesa. Então, acho que isso é uma coisa interessante. E complementando também o que o Felipe falou em relação à criação, ou a possibilidade de criação desse vírus no laboratório, complementando, esse artigo é um artigo que saiu na Nature Medicine, é um artigo que saiu no dia 17 de março, pelos autores Anderson e colaboradores, e eles dizem exatamente assim, ó, até anotei a frase aqui para dizer para vocês. A conclusão eles dizem: nossas análises mostram claramente que o SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, não é um vírus construído em laboratório ou manipulado propositalmente. Então, essa ideia de que ele poderia ter sido criado para outro propósito, escuso aí, não existe, né? Isso aí, na verdade, é uma falácia e é comprovado cientificamente que isso não aconteceu. Certamente a Covid-19 afetou o nosso modo de vida. Professor Marcos, seria possível você falar um pouco sobre os principais impactos sociais da pandemia? Os impactos sociais são variados. O primeiro deles é a questão do isolamento. As pessoas vão deixar de ir para o trabalho, de ir para a escola, vão deixar de ter uma interação social, um contato social, para evitar que o vírus se proliferasse. E, além disso, tem uma questão econômica. Vários setores da economia paralisaram atividades e, com isso, há uma queda do PIB de vários países. O Brasil vai ser um deles, que deve cair pelo menos 6% o PIB brasileiro esse ano. E isso impactou, por exemplo, no aumento do desemprego, na queda de salários e vai ampliar o nosso processo de desigualdade social. E o Covid-19 demonstra o quanto a desigualdade social dificulta que a gente consiga lutar contra o vírus, porque os grupos mais vulneráveis, moradores de periferia, indígenas, moradores de rua, eles são mais afetados pelo vírus. Então, vários setores da sociedade foram afetados e os mais pobres estão morrendo mais. Os dados do Ministério da Saúde demonstram que moradores de periferia morrem mais de Covid-19 do que moradores de outras áreas. Eu queria fazer um complemento aí. O professor Marcos, ele fez doutorado dele na Universidade Estadual de Campinas, né, na Unicamp. E aí eu queria citar uma frase aqui, professor Marcos, do Leandro Carnal, que é historiador, também professor da Unicamp, né? E em uma entrevista ao Estadão, ele diz exatamente assim, ó, me chamou bastante atenção. A epidemia revela de forma quase violenta a desigualdade. Classes média e alta enfrentam o tédio, classes baixas enfrentam a fome. Sim, isso fica evidente com a necessidade
do auxílio emergencial que foi estabelecido pelo governo. Tem alguns problemas ainda, nem todo mundo recebeu. E também a grande quantidade de doações para famílias pobres, doações até de coisas básicas, como sabonete. Vocês podem perceber que empresas como a Unilever têm feito doação de sabonete para moradores de áreas mais pobres. Porque tem gente no Brasil que ainda não tem acesso à água, a sabonete, e isso faz uma diferença em relação ao vírus. E vale lembrar que a Covid-19 ela vai criar impactos na educação, já que nem todo mundo tem computador, internet para fazer atividades remotas, atividades online. E isso vai aumentar ainda mais a desigualdade. Tanto é que houve uma organização da sociedade que o Senado levou em consideração para que a data do Enem fosse alterada. Então, a Covid-19 está modificando vários setores da sociedade. Não é só uma questão econômica, é também uma questão social, já que algumas pessoas não têm acesso a alguns direitos e a Covid vai ampliar essa exclusão. Legal. Há um grande debate na sociedade sobre a necessidade ou não do isolamento social, a quarentena. Poderiam falar um pouco a respeito disso? Sim. O isolamento social, na verdade, é uma forma que é tratada na medicina como uma forma, como algo comum, corriqueiro, né, em algumas determinadas situações. Por exemplo, uma mais básica, paciente com uma conjuntivite, né, é algo que é altamente transmissível. Então, de protocolo, geralmente os médicos passam de 5 a 7 dias de isolamento, ficar em casa, né, de atestado. É uma forma de conter a disseminação dessa doença. Então, isso ocorre de formas controladas, individualmente, sempre, né, na saúde mundial. Quando a gente fala nesse sentido do coronavírus, da quarentena, foi uma das principais formas, ou a principal forma, que foi pensado lá no início, lá no começo do ano, principalmente, a partir do momento que o vírus saiu da China, embora a China já tenha fez um isolamento social lá, mas a gente ficou, pelo menos o mundo ocidental conheceu mais e começou a debater mais esse tema a partir do momento que houve os casos na Itália, Espanha, França, ou seja, na Europa. A quarentena a gente vem de 40 dias. Muitas doenças, elas têm principalmente as infecções virais, ela tem o seu curso de doença, né? Um curso que vai entre o início dos sintomas, a fase transmissível e a fase de remissão, onde o paciente acaba não mais transmitindo. Então, ele fica apto a voltar para o seu serviço. Quando a gente fala da quarentena, foi o que foi pensado, voltando ao assunto, foi o que foi pensado lá no início para conter a doença. A gente não sabia como era a fisiopatogenia da doença, a gente não sabia se pessoas assintomáticas transmitiam, a gente não sabia, a gente nem sabe o tratamento adequado para ela. Então, assim, o que fazer quando a gente perde o controle de uma infecção, que se torna uma pandemia, o que se fazer para conter essa infecção? A gente vai pensar numa quarentena, num isolamento social. Surgiram vários artigos mostrando também se isso foi adequado ou não. E realmente foi adequado. Foi algo que serviu para diminuir os casos de infecção após, quanto mais mais forte foi esse isolamento, ou seja, a quarentena de forma adequada, mais diminuiu os casos de infecção, mais rápido esses países voltaram a seus hábitos naturais, as pessoas voltaram ao trabalho, as pessoas voltaram a frequentar escolas. Então, assim, é uma medida emergencial, principalmente quando a gente fala numa quarentena, num isolamento mais radical, mas ele se torna efetivo. A gente pode discutir a parte econômica, o professor Marcos pode falar melhor sobre isso, mas em relação à parte da saúde, é o que melhora, é o que é mais efetivo. A questão é que impacto econômico vai existir. Só que para preservar vidas e para pensar na economia lá na frente, acaba sendo necessário o isolamento social.
aconteceram até manifestações, carreatas de pessoas contra o isolamento social. Só que acabou sendo importante em várias regiões do país, como São Paulo, onde é o epicentro, se não houvesse isolamento social, São Paulo que hoje está com 98%, 90% do uso de UTIs, a situação seria ainda pior. É uma necessidade, a gente perde na economia agora para salvar vidas e reconstruir mais para frente. E nisso cabe sempre a ação do Estado, garantindo renda para os setores mais pobres, garantindo condição para que os pequenos negócios possam sobreviver. Só voltando mais para completar uma questãozinha que eu lembrei a respeito da saúde, já dizia o nosso ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né, que esse vírus ele ataca o sistema de saúde, o sistema de saúde pública. Ou seja, o problema desse vírus, é que ele leva um grande número de pessoas para que precise de uso de UTI. Né? UTI são leitos de unidade de terapia intensiva, que existem respiradores, que existem médicos que ficam o tempo todo com o paciente. É um atendimento muito mais para pessoas graves. Os principais formas de tratamento que surgiram lá desde o início era fazer um entubamento ou utilizar respiradores de forma precoce nos pacientes. Por quê? Os pacientes eles começavam com falta de ar e logo já entravam um sofrimento respiratório de forma muito rápida e não dava tempo de fazer outras formas de tratamento. Então, o que se optou lá desde o início era o paciente, antes dele ficar muito grave, a gente já entrava com a sedação e entubava o paciente com respiradores. E isso dava tempo para o paciente conseguir o seu próprio organismo, através de algumas outras medicações e o apoio ali na unidade de terapia, fazer com que o paciente conseguisse sair dessa, melhorar e ter alta. Né? Acontece que a média de dias que o paciente fica na UTI, nesse caso, chega a 14, 20 dias. Ou seja, um paciente ficando praticamente 20 dias precisando de um leito de UTI, se muitas pessoas precisassem ao mesmo tempo disso, como ocorreu em alguns lugares no mundo, principalmente na Itália, ia acabar não ia ter como comportar todo mundo ao mesmo tempo. Imagina só, todos os leitos estão ocupados por pacientes de coronavírus, mas assim, ocorrem no mesmo espaço de tempo acidentes de trânsito, ocorrem ao mesmo tempo infartos, paciente faz uma cirurgia de emergência e precisa ficar alguns dias na UTI. Então, assim, toda essa parte que não é previsível de pacientes que precisariam de UTI, eles iam também lutar pelo mesmo leito com pacientes do coronavírus. E alguns países não têm tanta quantidade de leitos de UTI por habitantes, né? O Brasil é um dos países que mais tem, embora a gente critique muito o SUS, a gente critique muito nossos hospitais, a própria rede particular, mas nós temos muitos leitos de UTI por habitante. Então, por isso que a gente se preocupa tanto com a quarentena, para evitar isso, evitar que os médicos tenham que escolher os pacientes que têm mais chance de sobreviver. É essa o grande X da questão. E por isso que a necessidade de tantos leitos de UTI, a aquisição de respiradores, que a maior indústria produtora deles é chinesa também, ou outros países. O Brasil ficou concorrendo com outros países para a aquisição desses equipamentos. Então, assim, como eu disse, além de evitar a contaminação, a gente tem que dar tempo para que o sistema de saúde se adapte, ou seja, ele crie novos hospitais de campanha, dê tempo de comprar novos equipamentos, capacitar pessoas, para que receba todas essas pessoas ao mesmo tempo. Hoje se fala aqui no Brasil, né, sobre o lockdown. Vocês poderiam explicar um pouquinho sobre a diferença entre o lockdown e a quarentena? Tá. O lockdown, ele seria o sistema... quando a gente pensa em economia parada, o lockdown é algo mais grave. É quando tudo tem que parar. Ou seja, as polícias elas vão nas ruas, elas vão evitar o trânsito, as empresas não vão abrir,
as pessoas vão ter que ficar dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Não há circulação de pessoas, algo muito mais grave, né? Para evitar mesmo de uma forma aguda, evitar a contaminação das pessoas. A quarentena é o que tem sido feito no Brasil, principalmente. Surgiu os termos de tipos de quarentena, né? Isolamento vertical, isolamento horizontal, mas assim, é algo assim que tenta excluir alguns grupos de pessoas, algumas pessoas trabalham, outras pessoas ficam em casa, ou idosos ficam em casa, crianças ficam em casa, as pessoas na faixa etária, pessoas adultas vão para o trabalho, existe essa diferença. Seria o vertical, a gente pensaria em pessoas, no isolamento vertical, a gente pensaria em pessoas, os grupos que têm mais chance de comorbidade ficariam em casa, não iriam para o trabalho, e as pessoas que não teriam risco de morte, pessoas que não têm menor chance de agravamento, manteriam o seu estilo de vida, manteriam o seu trabalho, sua escola. Existe essa diferença. Mas então, só para definir, lockdown é um fechamento absoluto, tudo fecha, empresas, trânsito, tudo fecha. Quarentena não. Quarentena tenta evitar alguns horários de circulação, alguns setores podem abrir, funcionar, algo um pouco mais leve. Aqui no Brasil, o debate sobre o uso de alguns medicamentos, como a cloroquina, se tornou político. Afinal, quais são as evidências científicas sobre a eficácia da cloroquina? Uhum. Infelizmente, isso se tornou político, né? É algo que deveria ser restrito à ciência, restrito aos órgãos de saúde, se tornou político. Na verdade, é o seguinte, logo que começou essa pandemia, muitos pesquisadores ao redor do mundo começaram a estudar a melhor forma de tratar as pessoas com sintomas de coronavírus. Então, a princípio, se utilizou medicamentos que já eram aprovados por todos os órgãos de saúde. A cloroquina foi uma delas. A cloroquina, ela é um remédio centenário. Ela foi utilizada primariamente para o tratamento de malária. Existe a hidroxicloroquina, que é a molécula basicamente um pouco mais refinada, diferente, que tem menores efeitos colaterais. Eles são utilizados também para doenças autoimunes, tá? E existem outros remédios estudados. Ivermectina, que é um antiparasitário. Existem interferons, remédios antirretrovirais. Remdesivir, que é um dos principais nomes hoje. Os estudos têm se mostrado mais eficiente. Então, assim, muitos remédios foram inicialmente pesquisados, estão sendo feitas pesquisas para se demonstrar qual o melhor para o tratamento dessa infecção viral. A cloroquina se mostrou muito promissora no início. Alguns pesquisadores, até no Brasil, publicaram alguns artigos. Ela, in vitro, ou seja, pegando algumas células e inoculando com o vírus do coronavírus, né, do Covid-19, e utilizando a cloroquina, mostrou que o reconhecimento do vírus com a célula, com o hospedeiro, tinha sido diminuído, ou seja, ele dessensibilizou um pouco. O vírus tinha mais dificuldade de reconhecer essa célula e infectar essa célula. Então, in vitro, a cloroquina funcionou. É o primeiro passo das pesquisas. O segundo passo é utilizar essa medicação em pessoas, né, ou algum outros seres vivos, e, por fim, em pessoas. Como não dá tempo de fazer todo esse protocolo, eles começaram a dar esses remédios de forma profilática, ou profilática, ou em pessoas já graves nas UTIs, porque não existia um tratamento adequado, né? Não existe ainda um tratamento. Então, vamos começaram a fazer alguns protocolos e foram dados para essas pessoas que estavam nas UTIs, nos hospitais, pessoas que não, em casos leves, casos médios, e fazendo pesquisa e colhendo dados, a cloroquina se mostrou que não é eficiente. Ela não mudou o futuro do paciente, ou seja, pacientes que morreram, eles morreram tanto tomando a cloroquina como não tomando. Pessoas que se curaram não tomando nada ou tomando a cloroquina. Então, estatisticamente, a gente não consegue avaliar ou afirmar que ela funciona, porque ela não se mostrou eficiente na estatística.
Um artigo muito importante que saiu sexta-feira, do The Lancet, é uma das revistas principais do mundo, foi feito com 96 mil pessoas, nos 6 continentes, em 671 hospitais, ou seja, os pesquisadores colheram dados do mundo inteiro para avaliar as medicações. E realmente a cloroquina, não, como eu falei, não se mostrou eficiente. E além disso, a chance do paciente ter algumas doenças, como arritmias cardíacas, que já é um efeito colateral sabido dessa medicação, mas os pacientes aumentaram a chance de morte. Então, atualmente, pelo que a ciência tem mostrado, a cloroquina não é eficiente e não deve ser dada. Pode ser que surjam novos estudos mais para frente que possam mudar, mas atualmente ela não deve ser recomendada. O Remdesivir, que é uma outra medicação, tem se mostrado muito mais promissor. O nosso último tema, então, é sobre a vacina. Existe uma expectativa global sobre uma vacina para a Covid-19. Como é produzida uma vacina? Tá. Bom, uma vacina, geralmente, ela leva muitos anos para ser produzida, tá? Em torno de 10, 15 anos. Assim, sempre foi assim. Por quê? Porque existe um protocolo muito rígido nos órgãos públicos, como o FDA nos Estados Unidos, como aqui no Ministério da Saúde, que aqui é a Anvisa. Existe um protocolo muito rígido a ser seguido. Primeiro tem que se pesquisar sobre a doença, a fisiopatogenia da doença, se pesquisar sobre as técnicas da produção da vacina, utilizar em certos animais, como ratos, cães, enfim. Após isso, começar a utilizar em pessoas, em seres humanos, para ver se tem alguma reação, alguma malformação, que isso é muito importante. Às vezes, uma malformação, mulheres grávidas podem levar uma malformação no seu bebê. Então, existe algo que leva muitos anos para se fazer. Só que no caso do coronavírus, tem sido muito agilizado isso, porque está todo mundo, em todos os países, pesquisando uma forma de conter essa doença. Então, está sendo investido muito dinheiro nisso. Tem mais de 100 empresas farmacêuticas tentando produzir esse vírus. Produzir essa vacina. Então, a expectativa é que seja mais rápida nessa vez, porque pelo tempo, tanto de pesquisadores envolvidos. Então, a tendência é que seja mais fácil e também a liberação pelos órgãos de controle também tendem a ser mais rápido nesse sentido. Acontece que, assim, como eu falei, para que a gente veja efeitos ao longo prazo, exigem anos. Ou seja, se a gente dá uma vacina agora, algumas vacinas não se tornam efetivas para o longo da vida da pessoa. Ou seja, não criam a imunidade para o resto da vida. Por exemplo, vamos pegar a vacina do tétano. A vacina do tétano, ela dura em torno de 10 anos. Né? Existem algumas vacinas que são menos tempo, outras vacinas que criam imunidade para o resto da vida. Para a gente saber isso, é só esperando, né? Então, a gente não tem como saber se esse vírus também vai ter mutações. A gente sabe que já tem algumas mutações, mas mutações que levam com que nosso organismo não reconheça mais esse vírus. Então, imagina só, a gente toma uma vacina agora e o vírus ele cria algumas modificações nele mesmo e daqui a pouco o nosso próprio organismo já não reconhece e a gente fica doente novamente daqui a alguns anos. A gente ainda não sabe. A gente só vai saber se a gente vai criar anticorpos para o resto da vida a partir de próximos estudos. Tá? E pelo que eu vi, as vacinas elas vão ter um custo médio de $10. Várias empresas farmacêuticas estão produzindo, como eu já falei, então imagina só a respeito do valor de quem descobriu uma ótima vacina. Vai ser um ótimo investimento para essas indústrias farmacêuticas, né? Então, por isso que tem muito interesse nisso. Eu acho bem interessante o que o Felipe falou, o tempo que demora para se produzir uma vacina. Né? Se eu não me engano, me corrija, Felipe, se eu estiver errado, mas a vacina mais rápida que foi produzida hoje foi a vacina contra o sarampo, que demorou uma década.
E, enfim, a gente está tendo um desafio enorme agora, correndo contra o tempo para produzir essa vacina. E tem um laboratório dos Estados Unidos que noticiou, acho que foi semana retrasada, né? Faz semana passada, retrasada, eles conseguiram fazer o teste em seres humanos, mas com pouquíssimos voluntários ainda, e tiveram um resultado eficaz, né? Esses testes impediram a replicação do vírus, e agora eles estão em uma nova fase, né, para testagem com mais pessoas, e segundo o laboratório, se tudo der certo, né, se tudo correr muito bem, nós poderíamos, inclusive, ter essa vacina no final do ano ou no início do ano que vem. Então, considerando que a vacina mais rápida já produzida na história tem 10 anos, produzida em uma década, se isso acontecer, seria uma coisa fantástica, né? Seria uma coisa maravilhosa aí que nós conseguiríamos atingir com o avanço da nossa tecnologia, das pesquisas, com o avanço da ciência. Então, acho que é bem interessante isso. Bom, eu acho que tem muita coisa para discutir, é um assunto muito interessante, mas infelizmente, se a gente ficar muito tempo, acaba ficando um pouquinho cansativo. Então, eu gostaria de encerrar, eu acho que é muito pertinente encerrar com um trecho de um encarte, né, um ensaio que foi escrito por um autor que está muito famoso hoje em dia, que é o Yuval Noah Harari. Eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele corretamente. O Yuval, ele é doutor em História na Universidade de Oxford, e ele é muito famoso porque ele escreveu 2 livros que se tornaram best-sellers. Um livro é o Sapiens, né, uma breve história sobre a humanidade, uma breve história da humanidade, e um outro que eu acho muito interessante, que eu até recomendo a leitura, assim, ambos eu li, recomendo a leitura, mas o segundo, que é o Homo Deus, inclusive eu acho até muito mais interessante, porque ele fala muita coisa que a gente está vivendo hoje e dá algumas, assim, discute bastante coisa interessante sobre a humanidade no futuro. E aí o Yuval, ele escreveu esse ensaio que foi disponibilizado gratuitamente para quem quiser acessar pela Companhia das Letras, né? E é um ensaio intitulado Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade, falando sobre a importância da liderança na humanidade. E aí eu gostaria de encerrar da mesma forma que ele encerra esse ensaio. Então, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: neste momento de crise, a batalha decisiva trava-se dentro da própria humanidade. Se essa epidemia resultar em maior desunião e maior desconfiança entre os seres humanos, o vírus terá aí sua grande vitória. Quando os humanos batem boca, os vírus se multiplicam. Por outro lado, se a epidemia resultar numa cooperação global mais estreita, triunfaremos não apenas contra o coronavírus, mas contra todos os patógenos futuros. Então, eu achei fantástico essa conclusão. Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós todos somos seres humanos e esse é um momento que demanda muita união, muita empatia, né, e um olhar cuidadoso com o próximo. Então, deixo essa reflexão para a gente finalizar esse debate. Queria agradecer professor Rafael, em nome do professor Marcos e da Caiana, agradecer o Felipe por essa participação aqui. Acho que foi muito esclarecedor, a gente conseguiu falar sobre vários aspectos relacionados à Covid-19 e deixo um abraço para todos vocês. Aguardem até a nossa próxima conversa, nosso próximo bate-papo sobre um próximo tema. Logo, logo, está chegando aí. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.